Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, estado de São Paulo. Você pode acessar a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site, você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós temos a satisfação de termos de volta o professor Luciano Nakabashi, da FEA USP Ribeirão Preto. Professor, muito obrigado por nos atender nesse começo de ano, nesse começo de temporada de programas do TV Brasilagro também, e com certeza que a gente vai ter, como já tivemos em outras oportunidades, teremos opiniões que possam nortear um pouco os passos que devem ser seguidos pelas nossas lideranças e pelos nossos produtores rurais. Eu que agradeço, Ronaldo. Muito obrigado pelo convite. O que dá para esperar para o ano para essa safra 2018-2019, a safra sucro-alcooleira, sabendo que o senhor coordena uma das pesquisas de maior profundidade que mostram os números e as tendências do setor da cana, do setor do açúcar e do setor do etanol? Então, o que a gente percebe, já algumas safras, é um momento meio difícil, né, para o setor. Ele tem perdido um pouco de participação em termos de área plantada, de área colhida. Eu acho que a tendência é de manter essa tendência, né, de ir perdendo ao longo do tempo, porque os empresários que estão no setor têm passado por dificuldade e a tendência, né, pelo baixo retorno, e a tendência acaba sendo até uma mudança de parte, né, do capital, da mão de obra que estão alocados nesse setor para outros setores, seja na agropecuária ou seja em outros setores da economia. Não se tem visto investimentos aí em modernização de grande parte das usinas. Talvez umas poucas usinas tenham tido recursos para fazer investimentos, tanto na área agrícola quanto na área industrial. Ao mesmo tempo, não são mais recentes as notícias de fechamento de usinas ou de pedidos de recuperação judicial das usinas. Como é que você vê essa situação das usinas que estão trabalhando? Os balanços não são balanços com números excepcionais, ou números animadores, haja vista também que não se tem nenhuma notícia mais de nenhum grupo de investidores entrando no negócio, mas ao mesmo tempo nós não temos mais tido notícias aí mostrando que usinas tradicionais estejam fechando ou encerrando suas atividades. Eu acho assim que teve um período muito difícil, né, em termos de preço, né, o preço do açúcar oscilou muito, mas a tendência foi em permanecer num patamar mais baixo, né, quando você compara com os últimos 10 ou 15 anos. E teve uma questão também no mercado interno, né, onde você teve uma crise muito forte, começou lá em 2014, mas se aprofundou muito em 2015 e 2016, e que afetou muito a questão do consumo, né, do consumo do etanol, consumo de combustíveis de uma forma geral, e também teve uma queda do preço do petróleo, que afetou também negativamente o preço do etanol. Então, tanto o açúcar quanto o etanol passaram por momentos difíceis em termos de preço, o que explica essa crise forte que atingiu o setor. Melhorou um pouco, né? O preço do açúcar recuperou um pouco, caiu de novo, mas está recuperando um pouco novamente. E você tem a questão de um mercado interno que está um pouco melhor. Você teve um aumento do preço do petróleo algum tempo atrás, melhorou em relação aos anos anteriores. Você teve uma depreciação do real, que faz com que o preço do petróleo também aumente em reais. E isso tornou o etanol mais atrativo. Então, segurou um pouco a situação do setor, né? Se a gente compara com 2 ou 3 anos atrás, hoje está melhor. Acho que as empresas que estavam mais frágeis financeiramente acabaram saindo do mercado pedindo recuperação judicial. Então, aquelas que estão mais sólidas foram as que permaneceram. A situação melhorou um pouco, o que explica, né, esse momento, né, onde você não tem entrada porque o mercado ainda não está atrativo.
e você não tem mais empresas pedindo recuperação judicial, porque melhorou um pouquinho e aquelas empresas que estavam em situações mais complicadas também já saíram. Nós estamos vivendo aqui na região de Ribeirão Preto, e esse mesmo cenário já se alastra para outros estados. Nós tivemos ainda na semana passada o anúncio de uma quebra já detectada de 20% na produção de soja no estado de Goiás. Evidentemente isso vai ter reflexo na cana também, no estado de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, o Paraná também, e São Paulo, obviamente. Aqui na região de Ribeirão Preto, os depoimentos dos produtores mostram e apontam que realmente em janeiro nós tivemos uma precipitação pluviométrica bem menor do que o histórico dos últimos anos. Isso pode provocar, e deve provocar, pelo menos é o que os economistas, com seus cálculos todos, com suas análises todas vêm apontando, deve provocar um aumento da oferta do etanol, de cana e, por consequência, do etanol e do açúcar também. Isso poderia ajudar na questão de uma recuperação dos preços? Eu acho assim que o preço do etanol vai depender muito mais do preço do petróleo, do preço do câmbio e da demanda interna, né? Eu acho que esses são os elementos mais relevantes que vão afetar o preço do etanol. Então hoje acho que existe um patamar para o preço do petróleo. A gente viu já há algum tempo quando o petróleo, por exemplo, atinge um valor de $100 o barril. Você já começa a ter várias fontes alternativas que têm um custo menor, inclusive nos Estados Unidos, né? Inclusive a questão da cana aqui no Brasil. Então você tem um certo teto para o preço do petróleo, que não é mais do que $100, vai estar entre 80, 90 e $100. Então, isso tende a segurar muito o preço do etanol também. E tem uma questão cambial, né? Se o câmbio se depreciar por algum motivo, isso aumenta o preço do petróleo em reais e ajuda a aumentar o preço do etanol. Mas tem esse teto que é dado pelo custo, né, das fontes alternativas de energia em relação ao petróleo, e aí você não consegue aumentar muito o preço do etanol, o que é positivo, eu acho, né? Enquanto mais baixo o custo da produção de energia, que é a fonte básica para a produção de quase todos os tipos de bens e serviços em qualquer lugar, acaba sendo benéfico para a população como um todo, mas afeta o setor. Então a gente tem que pensar que existe esse teto no preço do petróleo que acaba segurando o preço do etanol, que eu acho que é o elemento mais importante, e a demanda pode afetar ou não positivamente em determinados períodos, né? Porque, queira ou não queira, o preço do petróleo é dado no mercado internacional. O Brasil é um país pequeno em relação ao resto do mundo. Se a demanda aumentar ou diminuir, não vai ter muito efeito sobre esse preço, né? Mas pode afetar em certos momentos em que falta o produto por algum motivo, né? Aí você aumenta a demanda, pelo menos em termos de quantidade, melhora a situação do produtor, né? Você pode até manter o preço fixo num determinado momento, mas se você aumenta a demanda, aumentando a quantidade consumida e, consequentemente, ofertada, isso também afeta positivamente a situação do produtor. Então, eu não vejo assim que a gente tenha uma tendência de aumento significativo no preço do etanol, né, por essas questões climáticas que você citou. Professor Luciano, ao mesmo tempo que nós estamos importando etanol de milho dos Estados Unidos para atender principalmente a região norte e nordeste do país, nós temos já uma indústria de etanol de milho em fase crescente no estado do Mato Grosso, que é o estado que um dos maiores estados produtores de milho do país. O senhor vê espaço para o etanol de milho entrar no mercado para ajudar a abastecer o etanol que historicamente vem sendo produzido a partir da cana-de-açúcar? Olha, a minha impressão, né, pode não ser exatamente o que mas se a gente pega o Mato Grosso, é um estado relativamente pequeno em termos de população. Em termos de produção de produtos agropecuários, é o mais importante do país. Então, nos últimos anos, nas últimas safras, o milho também tem sofrido bastante em termos de preço. E lá tem uma produção muito grande. Então, eu tenho mais a impressão que é uma questão de preço baixo do milho
esse direcionamento do que uma alternativa, né, que vai de fato tirar o espaço do etanol da cana. Eu acho que existe uma tendência, acho que a grande questão acho que você tem um espaço, né, que tende a permanecer por algum tempo do etanol da cana-de-açúcar no Brasil, principalmente aqui na região Centro-Sul. E a questão daqui a 20 anos, como é que vai ser? Né? Eu acho que não vai ser nem o milho, não vai ser o grande concorrente, eu acho que nunca vai se tornar o grande concorrente da cana para a produção do etanol, mas se teremos outras fontes de energia que vão ter um custo muito mais baixo do que a cana-de-açúcar e o petróleo, né? Isso pode ocorrer, eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Porque 20 anos passa rapidamente. Não a gente acha 20 anos é muito tempo, mas a hora que a gente vê, passou. Se não se planejou, a gente acaba batendo na parede, né? E sofrendo as consequências quando o futuro chega. E a gente sempre faz isso muito no Brasil, né? A gente espera o futuro chegar para tentar resolver, e quando o futuro chega, o custo acaba sendo muito mais alto. Então, eu acho que assim, eu não vejo assim uma grande possibilidade dessa substituição do milho em relação à cana na produção do etanol. Acho que é mais uma coisa conjuntural, né, do preço do milho, e o milho acaba sendo um produto importante no Mato Grosso, até pela questão da substituição, da rotação, né, com a soja, mas eu não vejo como a grande matéria-prima do etanol. O que a gente tem que pensar até que ponto o etanol vai conseguir se manter sustentável como uma alternativa na produção de combustível quando a gente pensa em prazos mais longos de tempo. Uma outra questão pontual. Desde a greve dos caminhoneiros, nós tivemos aí um movimento que começou com apoio muito forte dos produtores de cana e usineiros do Norte e Nordeste, no sentido de que se modifique a legislação e se permita que as usinas passem a vender o etanol que produzem diretamente aos postos que comercializam esse combustível para os seus consumidores finais, deixando de lado a estrutura da distribuição. Até porque, por incrível que pareça, e a gente fica até constrangido em repetir isso, um etanol produzido hoje numa usina em Sertãozinho, aqui ao lado de Ribeirão Preto, esse etanol segue de caminhão até Paulínia, é descarregado, um outro caminhão carrega de novo e esse etanol retorna para cá, para os postos de combustíveis. Quer dizer, há um flagrante desperdício e, evidentemente, que quem paga isso são os consumidores. O senhor é a favor ou é contra essa possibilidade de se produzir o etanol e a própria unidade de produção do etanol comercializar esse produto junto aos postos de combustíveis? Olha, em princípio, nada impede que se faça uma distribuição direta para os postos. Como economista, o que a gente sempre pensa é numa utilização racional dos recursos, né? Quando você consegue utilizar os recursos que existem de forma mais eficiente, melhor. Então, tem uma questão, às vezes, de fiscalização que teria que se analisar mais a fundo para ver se existe realmente uma necessidade de se levar o etanol onde é produzido para a distribuidora para daí redistribuir para os postos. Se existe essa necessidade, é uma questão técnica, né, que tem que ser analisada. Mas se for possível, né, fazer uma fiscalização de forma um pouco mais descentralizada nas usinas, que já tem uma concentração muito grande na produção e que daí é distribuído para pode, né, potencialmente ser distribuído para os postos, se isso for viável e for economicamente mais barato, é melhor, porque aí o consumidor vai estar pagando menos, né? Você vai estar utilizando os recursos que se tem de uma forma mais eficiente, que eu acho que o Brasil precisa muito disso, que é utilizar o que a gente tem de forma mais eficiente. O Brasil tem um problema de produtividade muito grande, onde a gente tem uma queda da produtividade, quando a gente compara os anos 80 com hoje, uma produtividade que a gente chama de produtividade total dos fatores, mas mesmo quando a gente pega a produtividade do trabalho no Brasil, ela está praticamente estagnada desde os anos 80.
Então a gente tem que pensar em formas de aumentar a produtividade no Brasil. Então, quanto menos amarras burocráticas que não são necessárias a gente tiver, melhor, porque isso aumenta a produtividade, aumenta a capacidade de consumo das pessoas, né? Isso melhora tanto para o produtor quanto para os consumidores. Então, eu acho que é uma proposta a ser, de fato, analisada com mais detalhes para ver se é viável. Se for viável, eu acho que é o que a gente tem que seguir, né? Colocar essa distribuição diretamente, sem esse intermédio da distribuidora. Porque quando a gente tira um intermediário que não é necessário, em alguns momentos mas quando não é necessário, você acaba reduzindo os custos na cadeia produtiva. E esse intermediário, professor Luciano Nakalibashi, ele na verdade ele não acrescenta valor nenhum ao produto, muito ao contrário, ele aumenta o custo do produto. Em alguns momentos faz sentido, né? Quando a gente pensa assim, por exemplo, uma revendedora de carros, uma garagem de carros usados, ele está colocando um preço adicional e ele só está repassando de uma pessoa para outra, mas faz sentido por quê? Porque facilita para o vendedor, para ele tem mais facilidade para vender o carro dele. Ele sabe onde ele chega lá e vende. O comprador, ele vai em alguns pontos onde ele consegue ver uma quantidade maior de carros, tem, em muitos casos, até uma garantia de 3 meses ou de 6 meses, mas tem uma garantia ali que dá uma confiança um pouco maior. E então, facilita em alguns momentos, mesmo você pagando um pouco mais. Eu acho que é isso que tem que ser analisado, né? Quais são os prós e quais são os contras. Se os custos não justificarem algum ganho que possa ocorrer nesse processo, aí não faz sentido, né? Então, eu acho que tem que ter um estudo que aponte quais são os prós e quais são os contras de se levar esse combustível até a distribuidora para daí ser redistribuído. Se for uma questão meramente burocrática, né, onde os benefícios são muito pequenos, aí não faz sentido. Você só está aumentando o custo e aí você acaba prejudicando quem a gente tem que valorizar mais, que é o consumidor final, né? Se ele pega um bem com um preço mais alto, na verdade você está reduzindo o bem-estar da população de uma forma geral. Professor, a FEA USP Ribeirão Preto, tradicionalmente, historicamente, ela sempre serviu como referência às suas análises, as opiniões dos professores, os artigos, no sentido de mostrar a grandeza do setor do agronegócio e com foco no setor canavieiro, na indústria sucroenergética. Ou seja, a academia sempre andou muito próxima desse setor, ao lado, muitas vezes à frente, e nunca, eu posso falar isso porque eu acompanho esse setor desde final da década de 70, nunca andou atrás. Ultimamente a gente vem percebendo que há um distanciamento dos professores, os artigos são cada vez mais raros, as estatísticas, as avaliações feitas pela FEA são cada vez em menor número. Nós tivemos até no começo dos anos 2000, foi criado um observatório que tinha o objetivo de prospectar, de mostrar, de apontar caminhos macroeconômicos para o setor. O senhor vê algum movimento hoje por parte da indústria no sentido de se fazerem levantamentos que possam mostrar os caminhos que o setor deve seguir? Eu acho que assim, a crise, né, explica muito essa redução dessa busca, né, das indústrias, do setor de uma forma geral, não só na academia, como imagino em outras empresas de consultoria. Porque o que se corta no primeiro momento são coisas que não são essenciais no curto prazo, né, para que o setor mesmo consiga sobreviver. Mas eu acho que é fundamental, não só para o setor sucroalcooleiro, mas para qualquer setor, para qualquer empresa, né? Não precisa nem pensar no setor, para qualquer empresa que queira crescer e traçar um caminho mais seguro, é fazer planejamento de longo prazo.
E fazer um planejamento de longo prazo vai te dar com mais segurança quais são as possibilidades futuras e vai facilitar o planejamento estratégico. Então, acho que isso é fundamental, né? Quando a gente pensa em cortar alguns custos e cortando esse tipo de custo, na verdade, pode aliviar um pouco no curto prazo, mas acaba tendo um efeito muito grande ao longo do tempo. Para qualquer setor, para qualquer empresa, eu acho que é fundamental pensar não como um custo, mas planejamento é uma questão de investimento, né? Você está investindo para que o setor, para que a indústria tenha mais capacidade de sobrevivência ao longo do tempo e de crescimento, né? Eu acho que é fundamental a gente pensar em 5 anos, pensar em 10 anos, pensar em 20 anos, em termos de planejamento estratégico e de formulação de cenários, para ver o que pode ocorrer no futuro e, a partir dessas possibilidades, o que pode ser feito, né? Então, é fundamental para que o setor sobreviva e até que ele possa se adaptar às novas mudanças que irão ocorrer, com certeza, né? O que é uma certeza que a gente tem é que o futuro vai ser diferente do presente e a gente tem que estar preparado para esse futuro, para esses possíveis futuros que possam ocorrer. Então, é fundamental, eu acho que a aproximação da academia com o setor privado, nesse sentido. Eu acho que a academia pode contribuir mais do que vem contribuindo para o setor sucroalcooleiro e para demais setores da economia brasileira, e seja através da academia, seja através de algumas empresas especializadas que também prestam esse tipo de serviço, mas que são um pouco diferentes. Por natureza, vai ser um pouco diferente da academia, né? A academia pensa uma coisa mais de longo prazo, uma coisa mais aberta, né, em termos de possibilidades, em termos do que pode acontecer, enquanto não é uma coisa assim, pensando em resultados necessariamente, pensando em uma coisa muito palpável, né? Às vezes a academia tem um pouco mais de uma forma geral, né? Acho que a gente é treinado dessa forma, de pensar um pouco mais fora da caixa, né? Pensar em possibilidades que às vezes parece que são irrealistas, mas que acabam sendo relevantes para se pensar no setor, ainda mais quando se pensa em futuro que é totalmente incerto. Professor, para encerrar, nós estamos passando por um momento aí de fortes impactos aí com as novas tecnologias, inteligência artificial, drones, veículos autônomos, indústria 4.0, já se fala em indústria 5.0, tecnologia 5.0. Que impacto essas novas tecnologias devem trazer para o emprego, para o trabalhador do setor sucroenergético ou então o trabalhador do próprio agronegócio brasileiro? Eu acho que o impacto é geral, né? O impacto é no Brasil. Acho que o Brasil tem que estar de uma forma mais preparado para todas essas tecnologias que vão surgir, que já estão surgindo, que vão surgir, vão continuar surgindo e que estão sendo cada vez mais implementadas pelos diferentes setores da economia, né? A gente tem que se preparar para isso, capacitando mão de obra, principalmente em termos de raciocínio, né, em termos de aprendizado, porque vai cada vez mais, né, a gente precisa de um aprendizado que é constante, porque a tecnologia muda de forma constante, e preparando para as novas tecnologias que estão aparecendo. A gente tem que ter um trabalhador que tem essa capacidade de aprender novas tecnologias, tem essa flexibilidade, e com isso a gente consegue se adaptar mais facilmente a novos cenários que vão surgindo ao longo do tempo. Isso é um caminho sem volta. É um caminho sem volta, né? Ou a gente se prepara para isso, ou a gente vai fazer o que o Brasil está acostumado, que é esperar chegar para tentar resolver o problema, que acaba tendo um custo muito maior do que prevenir, né? A gente não está acostumado a prevenir. O Brasil, de uma forma geral, não é só um setor ou outro, são os setores na economia brasileira, são os empresários, são os trabalhadores, são os diferentes governos que existem no Brasil. A gente tem que pensar mais no futuro, planejar mais para esse futuro, preparar nossa mão de obra para quando esse futuro chegar, para que a gente possa aproveitar melhor as oportunidades que vão surgindo, em vez de chegar lá e isso se tornar um custo, né, que acaba mais prejudicando do que ajudando o Brasil em diversos aspectos. Muito obrigado, professor Luciano Nakabashi. Nós voltamos na próxima semana com novos entrevistados. A você também, nosso telespectador, muito obrigado. Até a próxima semana.